Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. Dando continuidade a equações polinomiais, vamos falar das relações de Girardi. No Por Dentro do Assunto, vamos entender quando aplicá-lo. Tem sessão Enem, que é aquele momento de contextualização do tema, né, nos vestibular. E também no Aprofundando o Conhecimento, vamos relembrar progressão aritmética. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Chegou o momento de ficar por dentro do assunto e entender como funciona a relação de Girardi nas questões. Então veja só, são relações estabelecidas entre as raízes de uma equação algébrica e seus coeficientes. Então você tem que ficar atento tanto aos coeficientes do polinômio dado, quanto às suas raízes. Quando é que eu utilizo? Ele pode pedir o somatório das raízes de um determinado polinômio. E aí você não necessariamente precisa recorrer ao método da fatoração. Ele também não é obrigado a dar uma raiz e você fazer aquele método que a gente já viu nas outras aulas de aplicar Briod-Ruffini para reduzir, né? Outra coisa, também não é necessário recorrer à pesquisa, que a gente viu na última teleaula, que é aquele processo todo, descobrir os divisores, para poder fazer o teste lá com o teorema do resto, para depois reduzir para aplicar Briod-Ruffini. Tem aquela trabalheira toda. Não é necessário, você já pode ir direto em uma das fórmulas da relação de Girardi. Ele também pode brincar aí com a questão do produto das raízes. A gente vai ver até na sessão Enem, como você não precisa recorrer a nenhum método anterior das outras aulas e ir direto para uma fórmulazinha específica que você economiza tempo na hora do Enem, que é isso que é o importante, né? Também você pode descobrir raízes utilizando Girardi. Ele pode dizer que o somatório lá de duas raízes é igual a um determinado número e aí pede para você achar a solução da equação. Então a gente vai ver tudo isso, exemplos diferenciados, para vocês compreenderem melhor como utilizar Girardi em cada caso. Vamos ver então primeiro a ideia. Eu vou mostrar aqui as fórmulas das equações do grau 2, grau 3 e grau 4, que são as mais utilizadas. Então veja só, se a equação é do segundo grau, ela tem 3 termos, lembra disso, né? Se a equação é do terceiro grau, ela tem 4 termos, e a do quarto grau vai ter, consequentemente, sempre um termo a mais, 5 termos. Aqui são as estruturas das equações. Então eu tenho a da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A, b e c são os coeficientes. Na do terceiro grau, vai ter um termo a mais, sempre começa do a, né? Então, ax ao cubo, bx ao quadrado, cx mais d igual a 0. 4 termos. Na do quarto grau, sempre começa do a, ax à quarta, bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx mais z. É bom vocês saberem montar essa estruturação, porque é necessário, na hora que aparecer uma equação, ele vai dar a equação mesmo, não vai dar assim, né? E você poder identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c, porque vai precisar deles nas fórmulas de Girardi. Aí, gente, aqui que está dentro desses retângulos aqui são as fórmulas. Para cada equação vai aumentando sempre, tem um quantitativo de fórmulas de acordo com o grau. Se a equação do segundo grau, 2 fórmulas. Equação do terceiro grau, 3 fórmulas. Do quarto grau, 4 fórmulas. Do quinto grau, 5 fórmulas. E assim vai. Quanto maior o grau, mais fórmulas terá. E como é que você faz esse jogo aqui, professor? Eu vou mostrar para vocês. A primeira linha, ela tem a fórmula padrão. Ó. Todas têm a mesma fórmula, menos b sobre a. Então, o que eu faço na primeira linha? É o somatório individual. É sempre somatório, gente, em todas elas. Ó. Na primeira linha, é o somatório individual das raízes. Então, ó, no do segundo grau tem 2 raízes. Então, eu chamei de x1 e x2. Pronto, um somatório individual. Aqui, ó, do terceiro grau, x1 mais x2 mais x3. E a outra, x1, x2, x3, x4. Todas são menos b sobre a.
Veja só, se ele pedir o somatório, não é necessário você saber as raízes, não. Basta você saber os coeficientes. Então, se ele pedir o somatório de uma determinada equação lá, você não tem que ter trabalho de achar as 3 raízes, as 4 raízes para poder conseguir o objetivo final. Não, é só você pegar os coeficientes do polinômio. Tá vendo como é mais fácil? Então, economiza tempo. Então, veja, a primeira linha é o somatório individual. A cada linha, a cada fórmula que for acrescentando, vai aumentando as combinações. Se aqui é individual, agora é um somatório em dupla. Qual é a dupla que eu posso formar? x1 vezes x2. Mais quem? x2 vezes x1 é a mesma coisa, então não precisa. São combinações diferentes. Então, para a equação de segundo grau, se ele pedir o produto entre as raízes é igual a... Pronto, não é necessário você aplicar delta e bhaskara, fazer todo esse processo para descobrir quanto é o x1 e o x2, para depois fazer um produto ou para depois fazer uma soma. Não. É só pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A. Tá certo? Então, olha só. Aqui no somatório é B sobre A negativo. E aí ele vai fazendo, alternando os sinais, viu, gente? Sempre nas primeiras fórmulas, ó, é sempre negativo. Aí na segunda, positivo. Na terceira, negativo. Depois, positivo. Ele vai fazendo esse jogo. Primeiro negativo e aí troca, alternando os sinais. Olha só, a primeira é B sobre A, depois é C sobre A. Aí cada vez que vai aumentando o quantitativo de fórmulas, você vai utilizando os coeficientes até chegar no termo independente. Então, ó, aqui eu tenho, na primeira, B, sempre em relação ao A, viu? Embaixo é sempre A. B sobre A, na segunda, C sobre A. Pronto. Você viu que eu usei todos os coeficientes nas fórmulas. No do terceiro grau, mesma coisa. Começa de B sobre A, depois C sobre A e depois D sobre A. Eu utilizo todos os coeficientes, viu? E sempre dividindo por A. Do quarto grau, de novo, ó, B sobre A, C sobre A, D sobre A e E sobre A. Tá todas elas aqui. Eu vou sempre utilizar até o último coeficiente e sempre o denominador será A. Então essa é mais outra dica. Mas voltando às combinações, professor. Aqui eu já fiz. As possíveis combinações em duplas é só x1 vezes x2. Não tem mais o que fazer. Então é C sobre A. Então se ele pedir soma ou produto, basta você recorrer a Girardi, não precisa fazer delta e bhaskara, viu? Olha a dica. Vamos à do terceiro grau. Olha só. Quais são? É você fazer uma distributiva, gente, dá no mesmo. Então, ó, x1 vezes x2 é uma combinação. x1 vezes x3 é outra combinação. Esgotei as combinações para x1. Agora eu vou fazer as combinações de x2. x2 com x1 já tem. A ordem não vai alterar, né? Agora, x2 e x3 eu não tinha ainda. Então, tá aí mais uma dupla. E com x3 já tenho todas. Tenho x3 com x1 e tenho x3 com x2. Então, são 3 somatórios aí em duplas. E aí a formulazinha é C sobre A. Então, se ele pedir o produto 2a2 das raízes de uma equação do terceiro grau, é só pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A. Não é obrigado você achar as raízes, tá certo? Aí vamos à do quarto grau. Todas as combinações em duplas. Então, ó, x1 com x2 está aqui, x1 com x3, x1 com x4. Pronto. Esgotei as possibilidades para x1, né? Como se fosse uma distributiva. Agora faz distributiva com x2. x2 com x1 não precisa porque já tem. Mas x2 com x3 não tinha ainda. E x2 com x4 também eu não tinha ainda. Tá certo? Esgotei as do x2. Agora você faz as possibilidades em duplas do x3. x3 só sobra com quem? Com x4. Porque x3 com x2 e x3 com x1 já tem também. Certo? Pronto. Esgotou, mas quais são as de dupla? As de dupla é a mesma fórmula. C sobre o A. Por isso que é bom você saber quem é C, quem é o B, quem é o D nas equações. Sempre comece do A. Aí, professor, vai aumentando as fórmulas, então você vai aumentando as combinações. Fiz individual, fiz em dupla, agora vamos para os trios. Como é que eu vou fazer um trio para uma equação de segundo grau se só tem duas raízes? Então não tem mais o que fazer, já acabou as possibilidades aqui, gente. Não posso fazer combinação em trio porque só tem duas. Mas na do terceiro grau eu tenho 3 raízes, então eu posso fazer combinações em trios, que é a terceira forma. Quais são as combinações? x1 vezes x2 vezes x3. Não tem mais o que fazer, gente. Não tem como somar com o que agora? Porque se eu fizer x2, x1 e x3 é a mesma coisa.
Então, a única combinação que eu tenho é essa. Aí, se na questão de pedir o produto das raízes da equação do terceiro grau é igual a... Pronto. Então, você não vai recorrer à fatoração, não vai recorrer à pesquisa, não. É só Girardi. E só vai para essa, nem precisa fazer essas outras duas. É só pegar D e dividir por A negativo. Tá bom? Viu como é fácil? Economiza tempo. Já na do quarto grau, aí sim, eu tenho 4 raízes. Então, eu tenho que fazer combinação 3 a 3. Olha só, todas as possíveis. Então, eu tenho o seguinte. Primeira combinação é a mesma anterior, né? x1, x2, x3. Está aqui. Aí, depois, o que eu faço? De novo, x1, x2, x4. Está aqui. Esgotei, né, as possibilidades. Aí tem agora x1, x3 e x4. Mais uma combinação. E depois eu tenho x2, x3 e x4. Então, são 4 combinações possíveis que eu posso fazer de 4 raízes agrupadas 3 a 3. Tá certo? Tipo uma combinação. E aqui, gente, eu tenho, no final, como eu já fiz 3 a 3, ó, falta o quê? São 4 raízes nessa daqui. Então, tem que ter as combinações 4 a 4. Na do segundo grau já acabou. Não posso fazer combinação de 4 raízes porque só tem 2. Na do terceiro grau também não posso fazer combinação de 4 raízes porque só tem 3. Mas na do quarto grau eu posso fazer a combinação com 4 raízes. Só que só vai ter uma, né? Que é o produto entre as 4. Então o produto das 4 vai ser o termo independente sobre A. Sempre a última fórmula é o termo independente, gente. Ó, em todas elas é o termo independente sobre A. Então, quando ele pediu o produto, olha a dica. Quando ele pediu o produto das raízes, né, de todas as raízes, é sempre o termo independente sobre o A. Então, lembra desse detalhezinho. Agora tem que ficar atento ao sinal, né? Começa negativo e vai alternando. Negativo, positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo. Então, fique só atento aos sinais. Mas é isso. É esse o jogo. E se for do quinto grau, professor, faz tudo de novo. Só que aí vai ter 5 formas. Você vai fazer a individual, vai fazer combinação em dupla, vai fazer as combinações em trios, vai fazer as combinações em quadro. Aí é trabalhoso. Mas fique tranquilo, porque o que mais recorre, principalmente em questões, é mais a do segundo grau e do terceiro. Do quarto também cai um pouquinho, mas são as principais. Não tem que se esquentar tanto com as de graus maiores que isso não, viu? Nunca vi não, pelo menos. Pronto, gente. Agora já vimos como é que monta essas fórmulas, vamos ver nas questões como é que são aplicadas. Então, agora a gente vai focar direto no que a questão está pedindo. E aí, nesse assunto, a gente vai revisar muita coisa anterior. Geometria, PA e PG. Então, é um assunto que recorre a assuntos passados. Vamos, então, começar com os exemplos de aplicação. Roda a vinheta. De volta, tá tudo pronto? E agora vamos aos exemplos relacionados, né? Na questão 1 ele fala o seguinte: escreva as relações de Girardi para a equação de grau 3. Vejam só, se nós temos uma equação de terceiro grau, então nós temos 3 fórmulas para Girardi, né? Nesse caso a gente vai utilizar as 3 porque ele quer todas as relações relacionadas. Então vamos lá. Na primeira que eu tenho é o somatório individual, depois o somatório em dupla e depois o trio. Primeiro, vamos começar com os coeficientes, porque eu preciso deles para as fórmulas de Girardi. Então, você já tira os coeficientes. Equação do terceiro grau. Então, eu tenho A, que é igual a 1, depois B, que é igual a 7, C, que é igual a menos 3 e D, que é igual a 5. Gente, é importante, quando for usar Girardi, identificar os coeficientes, porque vocês precisam deles. Outro detalhe, preste atenção se a equação está completa, porque se estiver faltando algum termo aqui, tem que colocar o 0. Não se confunda não, viu? Aqui está completa. Grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Depois que você identificou os coeficientes, vamos às raízes, né? O primeiro é o somatório individual. Então, x1 mais x2 mais x3. Vocês lembram que a primeira fórmula começa com B e é negativo. Então, é menos B sobre A. Já posso substituir. Quem é o B?
menos 7, né? O 7 positivo, sobre o A, que é equivalente a 1. Menos 7 dividido por 1 dá menos 7. Então, a primeira possibilidade aí que eu tenho é o 7 negativo. Na segunda, é a dupla. Vamos ver se vocês lembram, né? Então, eu vou formar todas as combinações em duplas. x1 com x2, ó, x1 com x2, aí vai somando. Mais x1 com x3. Depois que você começa a praticar, você vai pegando o gancho aí e fica mais rápido. Ó, x1 com x2, x1 com x3, sobrou quem? x2 com x3. Pronto. x2 com x3. Lembra que é multiplicação. Aí, nesse caso, lembra, se eu peguei o B, agora eu vou pegar o C. Se é negativo, agora é positivo. Então, C sobre A. E lembra que na última eu pego sempre o termo independente. Aí, C sobre A. O C é menos 3. Então, menos 3 sobre o A, que é 1. Então, vai dar menos 3. Então, tá aí. E a última, lembra que terceiro grau tem 3 fórmulas, né? A última é os trios, todos os trios possíveis. O único que eu tenho é x1 vezes x2 vezes x3, que é igual, aí ó, peguei o B, peguei o C, agora é o D. Se é negativo, aqui é positivo, agora é o quê? Negativo. E tudo sobre A, é sempre A embaixo. Menos a forma, o D nesse caso é 5. Então 5 sobre 1, que vai dar menos 5. Então, tá aí as 3 relações de Girardi. Então, se ele pedisse o somatório das raízes, você só faria a primeira, tá bom? O produto das 3 raízes, só faria a última. O somatório do produto das duplas de raízes, né? De 2 a 2, você faria do meio. Então, não é necessário fazer tudo não, viu, gente? É de acordo com a questão. Para essa aqui, eu quis colocar logo tudo, para vocês entenderem. Já na segunda questão, a gente só vai ser mais específico, né? Não é necessário fazer todas as fórmulas, não. E olha só, quando é que eu vou saber também na questão que eu vou ter que utilizar Girardi, viu? Porque eu não posso utilizar outro método. Então, vamos lá. Resolva a equação de grau 3. Olha, já estou percebendo que ela é incompleta, porque ela não tem o termo ao quadrado, sabendo que a soma de duas raízes é 3. Veja só, a gente já viu questão que ele diz assim, ele dá o polinômio, ele dá uma raiz e aí ele pede a solução desse polinômio. O que você faz? Com essa raiz, a gente já recorre lá de cara a Briot-Ruffini, porque aí você reduz aquele polinômio, se for de grau 3, reduz para grau 2, se for de grau 4, ele dá duas raízes, né? Já viu também a parte quando é uma raiz complexa, que ela sempre tem o conjugado. Então você consegue reduzir, quando ele dá raiz, a uma do segundo grau, e aí você resolve por delta e Bhaskara e acha as outras raízes. E aí você forma a solução. Já vimos também, ele dá somente a equação e não dá mais nada. Aí ou você recorre à fatoração, ou você recorre ao método da pesquisa. Então tem esse macete aí também, que é aquela dos divisores. Também tem o teorema da decomposição, né, que através do polinômio também você consegue ir, mas sempre ele tem que dar uma informação ou outra. Aqui ele não disse que uma das raízes é 3. Se ele falasse uma das raízes é igual a 3 e é do terceiro grau, então você fazia logo de cara Briot-Ruffini e aí reduzia do grau 3 para grau 2 e aí depois fazia delta e Bhaskara tranquilamente. Aqui não. Aqui ele diz que a soma de duas raízes é exatamente 3. Aí, gente, se falar em soma, se falar em produto de raízes, você vai lembrar de quê? De Girardi, tá bom? Só vai ter soma ou produto nas relações de Girardi. Agora, se ele falar especificamente uma raiz é igual a tanto, aí sim você vai recorrer aos métodos das aulas anteriores. Então, gente, você começa... Pode aparecer Briot-Ruffini? Pode, porque é do terceiro grau. Vamos ver se vai aparecer? Primeiro, eu vou ter que começar por Girardi. Soma de duas raízes, ó. Eu vou pegar a primeira, porque é o somatório das raízes, né? Eu tenho 3, então eu faço. Os coeficientes A é igual a 1, B é igual, não tem o quadrado, então é 0, C é igual a menos 7 e D é igual a, 6. Pronto. Aí eu vou pegar então a primeira relação, vamos ver se dá certo.
Na primeira relação é x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Gente, ele falou que o somatório de duas raízes é 3. Então, vamos supor que x1 mais x2 seja igual a 3. Pode ser x2 mais x3 igual a 3? Pode ser x1 mais x3 igual a 3? Pode, gente. Não é obrigado a ser as duas primeiras não, viu? Vou colocar essas duas. O somatório de duas é igual a 3, que foi o que ele falou no enunciado. Então vai ficar x1 mais x2 já vale 3, mais x2, desculpa, mais x3 é igual. Quanto dá isso daqui, gente? Ó, eita, professor, eu vou conseguir achar o valor da raiz, ó, porque eu sei quem é B e sei quem é A, então só fica x3 como incógnita. Então fica menos, o B nesse caso aqui vale, cadê? 0 e o A vale 1. Então vai ficar 3 mais x3 é igual, aqui vai dar 0. Se você isolar o x3 é igual, esse 3 está positivo, mudou de membro, fica negativo. Professor, peraí, eu consegui achar o valor de uma das raízes somente utilizando a primeira fórmula de Girardi. Professor, a equação do terceiro grau. Ele quer que você resolva a equação. Então, eu vou ter que achar 3 raízes, né? São as 3 respostas. Se eu já tenho uma e a equação do terceiro grau, agora sim eu posso utilizar Briot-Ruffini. Porque aí eu vou reduzir de grau 3 para grau 2 e aí depois eu aplico delta e basta. Tá bom? Então, viu como é que é a questão? Você não precisou aqui recorrer ao método da pesquisa, né? Que geralmente da pesquisa é quando você não tem nenhuma possibilidade. Então você já tem que deduzir as raízes para depois fazer Briot. Aqui não, aqui eu utilizei Girardi e aí depois eu utilizo os métodos conhecidos. Então vamos lá, gente. Já achei a raiz, vamos a Briot-Ruffini. No Briot-Ruffini, que é o método do H, aqui no lado esquerdo fica a raiz, que é menos 3. No meio ficam os coeficientes, então vai ser 1, olha, cuidado com o 0, viu? Com a pegadinha do 0. 1, 0 e menos 7. Então, 1, 0 e menos 7. E no final é o termo independente, que é 6. Baixa o primeiro termo aqui, ó, que é 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 0 vai ser menos 3. Menos por menos mais. 3 vezes 3, 9. 9 menos 7, 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Gente, vocês lembram dessa regra, né? Tem que dar 0, porque o menos 3 já é raiz. Então, quando você aplicar Briot-Ruffini, automaticamente o resto tem que ser nulo, tá bom? Se der diferente de 0 aqui, sendo que o valor que você aplicou era raiz, então você errou alguma coisa, tá certo? Pronto, qual é o polinômio que formou? Aí, ó, grau 0, grau 1, grau 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Faz delta e Bhaskara e aí você acha as outras raízes. Então, delta vai ser menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta é igual. Aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 4, 8. Então, delta é igual a 1. X é igual a menos b, cadê? Menos por menos mais 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1 também. Vou pegar o negativo, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. x2 vai ser 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, solução vai ser... Quais são as respostas? Eu tenho menos 3, vou colocar em ordem. 1 e 2, tá aí. Menos 3, 1 e 2 é a solução da equação. Pronto, gente, ó. Consegui resolver. Comecei por Girardi. De Girardi fui para o método de Briot-Ruffini, que a gente já sabe, que é aquele de redução. Reduzir o grau do polinômio de grau 3 para grau 2. E aí eu vou, de novo, como sempre em todas as questões, tem delta e Bhaskara. Não tem como errar, mas delta e Bhaskara, né? Porque toda aula tem delta e Bhaskara aqui. Pronto, então tá aí, gente. É assim.
não é obrigado, vocês viram que não é obrigado eu pegar todas as fórmulas de Girardi para poder resolver a questão. Não. É uma delas de acordo com o inicial. Se ele falou soma, pega o da soma. Se ele falasse só produto, você poderia a terceira forma e assim vai, certo? Vamos agora para o aprofundando o conhecimento, que é aquele momento que você já sabe. Eu pego o assunto atual e tem sempre lá uma revisão com o assunto anterior. É o foco do vestibular, né? O aprofundando sempre está direcionado ao que mais pede no vestibular. E hoje, PA e PG. Vamos relembrar somente progressão aritmética envolvendo esse assunto. Então ele tem a pegada do vestibular, tem as pegadinhas, fique atento. Roda a vinheta. Estamos de volta com Aprofundando o Conhecimento. E a questão fala, as raízes da equação x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 23x menos 15 igual a zero estão em PA, ou seja, progressão aritmética, é uma sequência. Nessa condição, resolva a equação. Então, olha só, ele não deu nenhuma raiz, tá certo? Ele também não falou de somatório, não falou de produto. Vamos lá. Então, vamos entender primeiro um pouquinho, relembrar um pouquinho PA, progressão aritmética. Eu vou só colocar um exemplo para ilustrar, gente. Aqui não tem nada a ver com a questão ainda. Vamos ver uma sequência. 2, 4 e 6. Quando é que eu sei que a sequência está em progressão aritmética? Olha só, eu tenho 3 termos. O primeiro termo a gente chama de A1, A2 e A3. Para a sequência estar em progressão aritmética, você vai trabalhar com a razão. A razão tem que ser constante em qualquer situação que você pegar, em qualquer termo. Como é que determina a razão da progressão aritmética? É o termo posterior menos o termo anterior. Ou seja, é o A2 menos o A1. Mas quando eu falo que tem uma razão, que ela tem que ser constante, então se eu testar aqui com o posterior, que é o A3, menos o anterior, que é o A2, também tem que dar a mesma coisa. Se em ambos os casos der o mesmo resultado, então essa sequência representa uma progressão aritmética. Já na PG, se fosse para testar a PG, é a divisão do termo posterior com o anterior. Posterior dividido pelo anterior, tá certo? Então, se às vezes se der errado na PA, não der igual, você pode testar como PG também. Mas aí o nosso foco aqui, como ele já falou que é uma progressão aritmética, então é a subtração do posterior com o anterior. O posterior é 4 menos 2 é igual a 2. Tá, então testa de novo. 6 menos 4 é igual a 2. Então a razão é a mesma, a razão é 2, e aí então representa realmente uma progressão aritmética. Outra coisa que eu quero mostrar antes de começar a questão. Para você, pega o termo central aqui, que é 4, tá? Se eu quero determinar o termo anterior, é o termo do meio menos a razão. Ou seja, 4 menos 2 é igual a 2. Professor, e como é que eu determino o termo posterior? É o termo central, 4, mais a razão. Então, olha só. 4 menos 2, ou seja, o termo do meio menos a razão, dá o termo anterior. E se eu quero o termo posterior, é ele mais a razão. Por exemplo, qual é o A4 aqui da sequência? É o termo anterior mais a razão. 6 mais 2, 8. 8 mais 2 é 10. E assim vai, tá certo? E o termo anterior? 2 menos 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Então, você tanto vai pegando o termo e subtrai para achar o termo anterior, e o termo mais a razão para achar o posterior. É dessa forma que funciona a sequência na progressão aritmética. Eu vou chamar esse termo central aqui de alfa. Então, eu vou dar uma formulazinha geral, tá certo? O termo central eu vou chamar de alfa. Qualquer letrinha poderia ser. Aí, professor, quem é o termo anterior a alfa? Então, vai ser alfa menos a razão, que eu vou chamar de R. E quem é o termo posterior? Alfa mais a razão, que eu vou chamar também de R. Então, preste atenção nisso daqui. Ó, o termo central é alfa, o termo anterior é alfa menos a razão, baseado no que está aqui, viu? E o termo posterior é alfa mais R.
Então, o anterior é menos, o posterior é somando, tá bom? A gente vai precisar disso aqui para a questão. Então, olha, agora vamos começar a questão. Veja só, ele fala aí que as raízes da equação é uma equação do terceiro grau. Então, se é do terceiro grau, ela tem 3 raízes. 3 raízes, tá certo? Aí ele fala que as raízes dessa equação estão em PA. Nessa condição, resolva a equação. Então, a gente vai ter que achar todas as raízes, ou seja, as 3 raízes desse polinômio. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar as raízes de x1, x2 e x3. Veja, x1, x2, x3, sendo que x2 é o meu termo central, não é isso? É o termo do meio. Então, eu vou chamar ele de alfa, certo? x1 é um termo o quê? Anterior, né? Então, o termo anterior vai ser o quê? Alfa menos a razão. Eu estou fazendo isso aqui porque ele já afirmou que é uma PA, viu, gente? Então, eu posso fazer esse esquema, só porque é PA. E o termo x3, ele é posterior a x2. Então, o posterior vai ser alfa mais R. Pronto, eu fiz isso porque eu tenho uma progressão aritmética. Depois desse detalhe aí, o que eu vou fazer? Eu tenho os coeficientes, então eu vou tirar os coeficientes aqui. Quais são os coeficientes? O A vale 1. O B vale menos 9. O C vale 23. E o D vale, cadê? Menos 15. Pronto. Peguei os coeficientes da equação e agora eu vou utilizar aí as relações de Girardi. Vamos fazer o seguinte. Como eu tenho 3 raízes sequenciais, eu posso partir pela primeira fórmula de Girardi, que é o somatório delas. Porque pelo somatório delas, como eu já tenho os coeficientes, então a gente consegue achar alguma variável importante, que eu tenho que saber mais ou menos quem é esse alfa aí para poder achar as soluções. Então, vamos pegar a primeira relação de Girardi. Então, ó, Girardi, eu vou utilizar x1 mais x2 mais x3. Vocês lembram que a fórmula começa negativa, e aí eu pego o segundo termo, o segundo coeficiente, que é o b, e vou dividir por a. Veja só, quem é x1? x1 é alfa menos r, então substitui alfa menos r, mais. Quem é x2? x2 é alfa. Você vai substituindo. Mais quem é x3? Alfa mais r. Alfa mais r é igual a menos b. Aí quem é o b na questão? Ó, menos 9. Então substitui também. Menos 9 sobre o a, que vale 1. Pronto. Vamos ver o que acontece se eu pegar na fórmula do somatório. Ó, gente, dá para contar aqui os R, que um é o oposto do outro, certo? Dá para somar o alfa. Ó, alfa mais alfa dá 3 alfa. É igual. Menos por menos mais, 9 dividido por 1, 9. Então, já dá para achar o alfa. Alfa é igual a 9 sobre 3. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vai ficar alfa é igual a 3. Pronto. Já achei o alfa. Aí agora o que a gente vai fazer? Olha só. Se eu achei o alfa, automaticamente eu achei o x2. Tá certo? Então, x2 é igual a 3. Tá certo? Porque ele já vem derivado daqui, ó. Se o x2 era apenas alfa, então já consegui achar uma raiz. Se eu tenho uma raiz e o polinômio é do terceiro grau e eu quero achar a solução dele, agora eu posso recorrer ao método H, porque eu reduzo do terceiro grau para o segundo grau. Então, vamos lá. Vou fazer o método H. Ver se vai caber aqui. Eu tenho aqui 3. Aí eu pego os coeficientes, que são 1, menos 9 e 23. 1, menos 9 e 23. E o termo independente aí é o menos 15. Então, baixa aí o primeiro termo, que é o 1. 3 vezes 1, 3, menos 9 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 3 dá menos 18, mais 23, que é igual a 5.
3 vezes 5, 15. 15 menos 15 é igual a 0. Então, o polinômio que eu tenho aqui, ó, vai ser x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Aí agora, gente, vocês vão fazer... A gente faz delta e bhaskara para achar as outras raízes. Vai ficar delta é igual... Vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, delta é igual. Menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar negativo. 36 menos 20 dá 16. Então, delta é igual a 16. Vamos achar agora as raízes, né? Vou fazer x1. x1 vai ser... Lembrando, na fórmula é menos b. Então, aqui, ó, menos por menos, mais, vou pegar o negativo. A raiz quadrada de 16, 4. E 2 vezes 1, 2. E o x, duas linhas, vamos lá, vai ser o 6 mais 4 sobre 2. Então, aqui em cima vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. E embaixo vai ficar, cadê? 10 sobre 2, que é igual a 5. Pronto, gente. Então, tá aí. A solução da equação vai ser... Eu tenho como raízes, né? O 1, o 3 e o 5. Então, o 1, o 3 e o 5. Professor, são PA? São. Porque, olha só, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Então, esse aqui representa uma progressão aritmética. Tá certo? Então, veja. Utilizei a ideia de PA, depois utilizei a primeira relação de Girard, que é o somatório das raízes, consegui achar o valor de alfa, que já fazia parte de uma das possibilidades aí. Com alfa, aí sim, tendo uma raiz pelo menos, você já vai direto para Briot-Ruffin. Vamos agora à sessão Enem, que eu vou relembrar geometria com vocês. Então vamos ver a aplicação desse tema de uma forma contextualizada. Roda a vinheta. Bom, a sessão Enem de hoje vai relembrar geometria. Então preste atenção na questão. Ela diz assim: engenheiros estabeleceram que para o melhor custo-benefício, as dimensões em metros de uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo reto retângulo são dadas pelas raízes desse polinômio aqui de grau 3. Então tá aqui, ó. Só uma representação, né? Formado em um paralelepípedo. Tem 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Como o polinômio é de grau 3, ele tem 3 raízes. E as raízes são as dimensões da caixa d'água. O custo do material para se produzir essa caixa d'água, inclusive a tampa, é de R$ 9,90 um metro quadrado. Assim, o custo para a produção dessa caixa é de R$ 89,10, R$ 74,25, R$ 59,40, R$ 44,55 ou R$ 29. Gente, é o custo, não é o preço de venda não, viu? Olha só, é R$ 9,90 um metro quadrado. Mas quantos metros quadrados tem essa caixa d'água? Tá? Então é isso que eu não tenho de informação ainda. Eu tendo as dimensões, eu calculo aí a área para depois a gente ver quanto vai dar o custo dele. Mas eu não tenho nenhuma dimensão, então a gente vai ter que descobrir essas dimensões. Primeiro eu vou relembrar para vocês como é que determina a área de um paralelepípedo. Olha só, a área total, então a área total é dado por... Eu vou chamar as dimensões, como são as raízes do polinômio, de comprimento x1, largura x2 e espessura x3. Para você determinar a área dessa figura aqui, você vai fazer o seguinte. Começando pela base. Então, a base aqui eu tenho, a área desse retângulo da base é x1 vezes x2, que é base vezes altura. Só que aí tem um detalhe, essa base é igual à de cima, então tem mesma área. Então, eu multiplico por 2. 2 vezes x1 vezes x2. Mais. Aí vamos agora pegar essa frente aqui da caixa. Esse retângulo aqui, a área dele é base vezes altura. A base é x1, a altura é a lá de trás, que é o x3. Só que essa da frente é igual à parte de trás, então também multiplica por 2. Então é 2 vezes x1 vezes x3.
mais... Aí agora vamos à lateral. A lateral direita, a área desse retângulo aqui é base vezes altura, que é x2 vezes x3. Só que essa face aqui do lado direito é igual a essa outra face do lado esquerdo. Então, novamente, você multiplica por 2. Então, 2 vezes x2 vezes x3. Colocando em evidência aqui, como um somatório, o que tem em comum nas três somas, nas três parcelas, é o 2. Então, a área total é igual a 2 vezes, aí abre parênteses e aí você só vai repetir x1 com x2 mais x1 com x3 mais x2 com x3. Pronto. Então, a área total dessa caixa será com essa fórmula. Só que aí, gente, para a gente calcular a área total, a gente tem que saber quem é x1, quem é x2 e quem é x3. Ou seja, tem que resolver esse polinômio para poder encontrar a área. Ele não deu nenhuma raiz. Ele não deu nenhuma raiz para a gente aplicar Briot-Ruffini, né? E reduzir de grau 3 para grau 2. O que a gente pode fazer? Eu estou percebendo aqui que na fórmula eu tenho somatórios de produtos 2 a 2 das raízes. Aí, quando eu tenho somatório que envolve produto, ou só soma, ou só multiplicação, só tem isso nas relações de Girardi. E aí, se você pegar a formulazinha, como é do grau 3, você vai pegar aquela segunda fórmula, que é essa daqui, ó, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3, que são todas as combinações em duplas, né, que eu tenho com as raízes, mais x2 vezes x3, ela será igual, quando você estabelecer na fórmula, eu tenho o coeficiente C dividido por A. Então, C dividido por A. Só pegar nas formulazinhas da equação do terceiro grau, a segunda fórmula. Se eu pegar o 6 sobre A, eu já consigo descobrir isso tudo. E aí já agiliza a nossa área total. Olha só, quem são os coeficientes desse polinômio? Então, eu tenho o A, para esse polinômio aqui vale 3, o B vale menos 13, o C vale, cadê? Deixa eu ver, grau 3, grau 2, grau 1, vale 9, e o D vale menos 1, que é o termo independente. A gente só precisa do C sobre A, então é 9 sobre 3. Então vai ficar 9 sobre 3, que é igual a 3. Então, isso tudo aqui na fórmula é equivalente a 3. Então, a área total vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 metros quadrados. Daí, a fórmula, já conseguimos achar a área total do paralelepípedo, sem precisar descobrir todas as três raízes. Então, só apliquei a segunda relação, a segunda formulazinha de Girardi, e aí, só tendo os coeficientes, você já de cara matou a área da figura. Não precisa ter aquele trabalho todo de aplicar método da pesquisa para poder descobrir as raízes, aí vai perder tempo. Só Girardi. Aí não acabou a questão, né? Ele fala o seguinte, cada metro, no caso, cada metro quadrado, cadê? Custa R$ 9,90. Como a área da figura é de 6 metros quadrados, então você vai fazer 6 vezes R$ 9,90, que é igual a R$ 59,40. Então, R$ 59,40 é a letra C. Então tá aí, gente. Calculei a área sem precisar descobrir cada raiz do polinômio, tá certo? Então era essa a questão do Enem que eu queria mostrar para vocês, que tanto envolve geometria, né? Você tem que relembrar a geometria, que cai muito com frequência, e também, além da geometria, vem a relação de Girardi aí sobre polinômios, tá certo? Então, polinômio cai no Enem, tem que ter foco. Gente, por hoje é só. Para mais conteúdos é só acessar Gilmar Primo no YouTube e ficar por dentro da matemática. Até a próxima aula. Valeu, galera. Fui.